Eu sou de uma turma anterior à turma do pastor Evilson. Ele se formou antes de mim, eu me formei depois dele. Então eu estava lá na época estudando Rema, 2012, que eu comecei. 2012 que eu me formei, acho que foi um negócio desse aí, amém. Quando eu me deparei com a matéria Aliança de Sangue, queridos, eu voltava para casa depois das aulas, simplesmente extasiado, e parecia que eu estava sonhando. E parecia que a Bíblia, ela era possível de ser explicada de maneira mais simples e mais fácil, quando esse assunto caiu no meu coração. Eu não estou dizendo que ele é o único, né? As pessoas que estão formadas no Rema aqui podem dizer isso de melhor maneira do que eu sozinho, mas durante os 2 anos de Rema, tem uma matéria que cai no seu coração. E aquela matéria que cai no seu coração é como se ela desvendasse o reino de Deus para você. Então, foi isso que aconteceu comigo quando eu estudei a matéria Aliança de Sangue. Era como se ela estivesse desvendando o reino para mim. Então, eu creio em nome de Jesus. Eu me apaixonei por essa matéria desde o início. Foi uma matéria que mexeu muito comigo. E quando eu estava me formando, o nosso pastor, o pastor Raimundo, ele me chamou e ele me fez uma pergunta. Você gostaria de ser professor do Rema? Eu disse, sim, pastor. Ele disse, qual matéria você gostaria de ensinar? E eu falei sem pensar, sem nem parar para meditar. Eu disse Aliança de Sangue. Então, desde então, eu venho ensinando essa matéria. Eu comecei a dar aula dessa matéria no ano de 2015. Pela primeira vez, tem 10 anos que eu dou essa matéria. E eu estou dizendo isso para você, não para dizer para você que eu sei tudo da matéria. Justamente o contrário. Eu estou dizendo para você que tem 10 anos que eu estou dando essa matéria e todas as vezes que eu subo para ministrar sobre essa matéria, eu aprendo mais. Então eu creio em nome de Jesus Cristo que esses 2 dias você vai aprender mais sobre a Aliança de Sangue. Amém? Eu creio nisso. Se isso está acontecendo comigo, que estou dando a aula, imagine com quem está se expondo para aprender. Então eu creio em nome de Jesus, querido, que serão 2 dias maravilhosos. Nós vamos construir uma jornada hoje e amanhã. Amém? Eu não vou conseguir terminar o que eu quero hoje. Só vou conseguir terminar amanhã. Então eu encorajo você a estar aqui amanhã. Porque eu tenho certeza que você vai pegar o fio da meada. E amanhã, quando nós formos para a celebração da Santa Ceia, eu posso garantir para você, você pode vir conversar comigo no final, depois a gente pode conversar aí nos bastidores. Eu tenho certeza que você nunca mais vai tomar a Santa Ceia da mesma forma que você vai tomar amanhã, depois desses breves momentos desse assunto da Aliança de Sangue. Amém? Como o pastor disse, nós estamos em Feira de Santana, nós pastoreamos a Igreja Verbo da Vida lá, eu junto com minha esposa que está aqui. Nós temos também uma editora, nós publicamos livros cristãos, amém? Temos alguns livros que a gente publica, um deles é esse Devocional Femininas, isso aqui é obra da nossa editora, Deus confiou essa inspiração para minha esposa e ela teve essa direção de Deus em convidar mulheres de Deus para escrever esse devocional junto com ela, né? Deus deu o projeto para ela, mas não era só para ela, né? Então aqui tem pessoas maravilhosas como Cássia Andrade, que você conheceu recentemente, passou por aqui, como coautora, temos Mama Jenny, tem Edma, tem Rossana Lira, tem Vânia Nascimento, tem um corpo de mulheres ungidas que são preciosas, provadas e aprovadas. Então esse devocional está aí, se você não tem e deseja adquirir, você pode pegar aqui. Vou pedir para ela levantar aqui só para vocês verem como ela é bonita. Fique aqui, fique aí. Ela está dizendo que está com desconto hoje. Esse livro também é nosso, na verdade é de autoria dela, o nome do livro é Frutificai, tem como base o texto de João capítulo 15, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos, portanto eu vos designei para que você vá e dê fruto. Então esse livro está baseado nisso, e Cássia Andrade prefaciou esse livro, e ela indicou esse livro para a comissão doutrinária do nosso ministério, para ser indicado para uma matéria do Rema chamada Fruto do Espírito. Tá, um livro indicado, levante novamente para as pessoas verem como você é bonito. Falta 2 ainda. Esse livro aqui também foi ela que escreveu, já que está aqui, está na sequência o seu. Assim como ele esse livro também é um livro baseado em uma das matérias do Rema, Realidades da Nova Criação. É uma outra matéria também poderosa do que significa você estar enxertado em Cristo e ter nascido de novo. Esse livro aqui tem o prefácio da Mama Jane. Ela só tem assim, essas pessoas prefaciando o livro dela, né? É Cássia, é Mama Jane. O meu está sem prefácio. Amém? Tome. Esse aqui é o meu, que eu escrevi, Enxertados na Videira.
Esse livro aqui é um livro que eu tenho indicado para a matéria Aliança de Sangue, embora ele não seja um livro de aliança de sangue, mas eu tenho formação de 2º grau em técnica agropecuária. Eu estudei na Escola Agrotécnica Federal em Catu, que hoje é IFBA lá, né? IFBA Bahia. E Deus me deu uma inspiração para escrever sobre enxertia, a enxertia natural, né, de uma planta, e traçar um paralelo como está enxertado em Cristo, né? Não é porque fui eu que escrevi, mas eu realmente recomendo esse livro, é um livro maravilhoso. Eu só fiz escrever, na verdade, foi inspiração de Papai do Céu. Todos eles estão aí. Então nós vamos falar sobre aliança de sangue, esse é o assunto. Eu queria que os irmãos colocassem aqui um slide que eu passei. Pode me ajudar, Juninho? Pode ir passando aí. Nós vamos, como eu disse, caminhar aqui por esse assunto hoje e amanhã. E eu não tenho nenhuma intenção de esgotar esse assunto hoje, porque eu sei que não dá. Esse assunto, inclusive, ele é o assunto, é o maior módulo do Rema. É a matéria com maior conteúdo do Rema, é a matéria Aliança de Sangue. E realmente é um assunto um pouco estranho para nós, e nós precisamos realmente debruçar sobre ele, porque nós temos o costume de dizer que Deus é Deus de aliança, né? E se Deus é Deus de aliança, talvez seja importante a gente entender um pouco sobre isso, para pensar sobre o que é que nós estamos dizendo que Deus é. Então eu vou introduzir aqui sobre esse assunto, porque que devemos estudar. Por que é que nós devemos estudar a aliança de sangue? Primeiro porque as alianças, a Bíblia primeiro é um livro de aliança, amém? Do começo até o fim. E as alianças, irmão, elas constituem a base legal de todo o relacionamento entre Deus e o homem. Todos aqui concordam comigo que Deus é todo poderoso, sim ou não? Agora, o fato de Deus ser todo poderoso não significa que ele faz o que ele quer. Não significa que ele faz tudo o que ele pode. Amém? Existem coisas, inclusive, que Deus não pode fazer. Amém? Pastor, mas Deus não é todo poderoso? Ele é todo poderoso, mas isso não significa que ele pode fazer todas as coisas. Porque existem coisas que Deus simplesmente não pode fazer. Não porque lhe falta poder, mas porque lhe sobra caráter. Aleluia. Amém? Posso repetir? Existem coisas que Deus não pode fazer. Não porque lhe falta poder, mas porque lhe sobra caráter. Deus é um Deus de palavra. Amém? Então, existem coisas que Deus não pode fazer do tipo. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então, eu estou te dizendo uma coisa que Deus não pode fazer. Amém? Ele não pode mentir. Existe outra coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode negar a sua palavra. Amém? Ele não pode negar a palavra dele, porque ele mesmo exaltou a palavra a uma posição que ele mesmo não pode violar a sua palavra. Amém? Então Deus não pode mentir, Deus não pode negar a sua palavra, Deus não pode negar ao seu próprio nome. Existem muitas coisas que Deus não pode fazer. E repito, não é porque falta poder, é porque sobra caráter. Amém? Ele é um Deus confiável. O meu Deus e o seu Deus é um Deus confiável. Tudo aquilo que ele disse, eu e você podemos apostar nossa vida no que ele falou, porque não vai mudar o que ele falou. Amém? Independente do que está acontecendo. Então, devemos estudar as alianças, porque elas constituem essa base legal. Deixa eu dar um exemplo para você, irmão. Tem uma passagem que está nos evangelhos, que é uma passagem do encontro de Jesus com um jovem. E o jovem, ele faz uma pergunta para Jesus, e a pergunta é: o que é que eu faço para herdar a salvação? Quantos já viram essa passagem? Você lembra qual a resposta que Jesus dá para ele? Jesus diz assim: guarde os mandamentos. Não é assim que Jesus responde? Guarde os mandamentos. Agora, essa mesma pergunta, irmão, ela se repete lá em Atos, acho, se não me falha a memória, 19, 16, uma passagem dessa, eu estava me fugindo aqui agora, quando acontece que Paulo e Silas, eles estão presos na prisão. A Bíblia diz que eles estão lá orando, clamando, a madrugada dentro, e de repente há um terremoto na prisão, há um tremor, os portões se abrem, e a Bíblia relata que o carcereiro, ele, quando viu aquelas portas abertas, ele pegou a espada para se suicidar, para matar a ele próprio. E quando ele fez isso, ele estava tentando fazer isso por medo, porque como ele era o guardião daqueles detentos, se houvesse uma fuga, o Estado iria mandar matá-lo. Então ele, para antecipar, ele mesmo pegou a espada para se matar. Amém?
Mas Paulo dá um grito nele e diz: rapaz, não faça isso contra a sua vida. Nenhum de nós fugiu. Todos nós estamos aqui. E a Bíblia relata que aquele carcereiro, ele desce até o fundo do cárcere e ele vê todo mundo lá e ele diz, a Bíblia diz que ele está tremendo com o que estava acontecendo, e ele pergunta para Paulo: varão, o que é que eu faço para herdar a salvação? Então você percebe, irmão, que a pergunta é a mesma, para uma mesma finalidade. O jovem fez a pergunta para Jesus: o que é que eu faço para herdar a salvação? O homem perguntou para Paulo: o que é que eu faço para herdar a salvação? Era uma só pergunta para o mesmo objetivo, sim ou não? A pergunta é a mesma para o mesmo objetivo. Jesus disse para o jovem: guarde os mandamentos. Paulo respondeu para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A pergunta que eu e você precisamos fazer de maneira honesta: qual dos dois está errado? Porque a resposta não foi a mesma, embora a pergunta tenha sido. E agora? Eis uma questão para eu e você resolver. Porque a pergunta é a mesma, o objetivo é o mesmo, mas as respostas são diferentes. Quem errou, Paulo? Quem errou, Jesus? Qual dos dois deu a alternativa errada? Os 4 evangelhos, irmão, eles estão escritos no Novo Testamento. Mas quase que em sua totalidade, aqueles 4 evangelhos ainda é a antiga aliança. Isso mesmo. Amém? Porque a nova aliança, ela só começa quando Jesus disse: este é o cálice do meu sangue, Aleluia. o sangue da nova aliança. Enquanto o sangue de Jesus não foi derramado, tudo que acontece nos 4 evangelhos ainda é a antiga aliança. Então, quem foi que errou com a resposta? Nenhum dos dois. Jesus respondeu a um judeu dentro da antiga aliança. Paulo respondeu a um romano com a nova aliança já vigorando. Então você está entendendo que quando as alianças mudam, Deus não mudou, amém? O homem também não mudou, o pecado também não mudou, o céu também não mudou, o inferno também não mudou, mas a aliança mudou. E quando a aliança muda, os requerimentos para o relacionamento são alterados. Os personagens não mudaram, mas o que é requerido para o relacionamento, sim. Isso mudou. Exemplo prático, aqui tem advogado? Tem algum advogado aqui ou advogada? Mas você vai entender, mesmo sem ser advogado. 2018 ou foi 2017, houve uma mudança na lei trabalhista. Lembra disso? Aí todo mundo tem carteira assinada, vai saber que mudou. Então, houve uma mudança na legislação trabalhista do país. Lá em 2018. Hoje, a lei que vigora hoje, trabalhista, não é mais a mesma lei de 2016, 2017. Aí imagine que você tenha um problema trabalhista para resolver e você procure um advogado e esse advogado diga para você assim: olha, eu não concordo com a mudança da lei. Eu não concordo, não. Aquela mudança que aconteceu aí da legislação trabalhista, que o governo do Centrão, ou do lado da direita, de Jair Bolsonaro, ou do lado do PT, de Lula, não importa quem foi, a mudança que eles fizeram, eu não concordo. E o advogado dizer para você assim: eu vou pegar a sua causa, mas eu me recuso a usar essa legislação nova. Eu vou usar a legislação antiga. Você vai dizer o quê? Muito obrigado, eu vou procurar outro advogado. Porque você não é doido de entrar na justiça usando uma lei que já passou. Na hora que o juiz pegar a causa, ele vai dizer assim: isso aqui está indeferido. Por que está indeferido? Porque está usando lei que já caducou. Irmão, eu e você já estamos em uma nova aliança. Aleluia! O que é que isso significa? Não adianta você orar, não adianta você pregar, não adianta você cantar, não adianta você adorar usando a antiga aliança como base. O juiz vai dizer indeferido. Aleluia!
Por que eu e você precisamos entender sobre as alianças? Porque ela é a base legal do seu relacionamento com Deus. E se você tentar usar a aliança que passou para justificar o seu relacionamento com Deus, a resposta é não. E não é porque Deus está contra você. Não é porque Deus ele quer sabotar a sua vida. É porque Ele é um justo juiz. E Ele vela sobre a palavra. Você está aqui comigo, irmão? Está entendendo? Então, é importante eu e você estudar sobre as alianças por essa razão. Colossenses capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou tablet, deixa aí o slide aí para a gente ir acompanhando. Colossenses 3. Diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo. Alguém aqui já foi ressuscitado com Cristo? Pastor, como é que a gente foi ressuscitado com Cristo? A Bíblia diz que no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo. Amém? E você está enxertado em Jesus Cristo. Então você está ressuscitado porque Cristo já está ressuscitado. E não existe morto enxertado em Jesus. Aleluia. Mesmo porque se o morto for colocado nele, recebe vida. Amém? Não tem como um morto estar enxertado em Cristo. O corpo de Cristo, ele é um corpo vivo. Amém? Não é um corpo necrosado. Não existe membro necrosado no corpo de Cristo, porque o sangue está fluindo. Amém? A vida de Deus está fluindo. Aquilo que foi cantado, por onde o rio passar. Amém? Por onde o rio passar. Aquilo ali fala da vida de Deus. Amém? Esta é a vida de Deus. Quem está enxertado em Cristo está recebendo a vida de Deus. Portanto, não tem morto no corpo de Cristo. Você já está ressuscitado com Ele. Efésios 2,6 diz: quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele e entronizados nas regiões celestiais. Por isso o diabo não tem poder contra a sua vida. Porque o diabo não tem como te ver assim. Você está em um lugar mais alto, mais elevado, acima de todo principal. Aliás, a Bíblia diz muito acima. Muito acima. O diabo tem um problema comigo, com você. Sabe qual é o problema do diabo, irmão? A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, sim ou não? Agora olhe para mim, querido. Ele é o príncipe desse mundo, mas ele tem um sério e grave problema. Porque o príncipe, irmão, ele ainda não tem autoridade de governo. Amém? Um príncipe, ele tem uma perspectiva de trono, sim ou não? Porque ele só pode governar a partir de um trono. 2022, nós tivemos eleição para presidente. No dia 30 de outubro, a essa hora, o Brasil já tinha um novo presidente, sim ou não? Luiz Inácio Lula da Silva já estava eleito presidente da República. No dia 30 de outubro. Mas, durante o mês de novembro, durante o mês de dezembro, ele não tinha nenhum poder para assinar decreto nenhum. Ele já estava ali como presidente eleito, mas ele não tinha poder. Por que ele não tinha poder? Porque o poder não está nele, em Luiz Inácio. O poder está na cadeira que ele iria sentar. Quando ele sentou na cadeira, ele recebeu o poder, sim ou não? Agora o país vai ter nova eleição. Caso ele não seja reeleito, tem outra pessoa que vai vir assumir essa cadeira. E essa outra pessoa vai ter autoridade. E ele vai deixar de ter. Porque a autoridade não está na pessoa, está na cadeira. No trono. Amém? Está entendendo? No dia 1º, quando ele sentou, a partir dali, tudo aquilo que ele fala é decreto, porque ele é o presidente da República. Amém? Então Satanás, ele é o príncipe desse mundo, sim ou não? Príncipe. Príncipe não governa. É como Lula, de outubro até lá. Príncipe não governa. Príncipe precisa de um trono para governar. E aí é onde está o problema de Satanás. Porque ele é um príncipe sem perspectiva de trono. Ele é um príncipe, mas nunca haverá um trono para ele sentar. Nunca haverá. Por que não haverá? Porque Colossenses, a Bíblia diz, Cristo destronou Satanás. Aleluia. O que é destronar? Tirou a possibilidade de trono dele. E onde foi que isso aconteceu?
na cruz, quando a aliança estava sendo celebrada. Você se alegra com essa notícia? Que Satanás não tem mais trono? Agora, aliás, nunca teve. Agora, preste bem atenção, não termina por aí. Porque o texto diz que Cristo destronou Satanás na hora da celebração da aliança, mas o texto também diz, em Efésios 2,6, que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e fomos entronizados. Ou seja, Jesus não só tirou o trono de Satanás, mas Ele nos colocou no trono. Duas pernas quebradas do diabo. Foi quebrada a perna de não deixar ele ter trono e quebrou a outra perna quando deu a nós o trono. Aleluia. E tudo isso aconteceu na nova aliança. Por isso eu e você precisamos entender sobre as alianças, e o texto está dizendo: portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, ele diz, buscai conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o lugar que a aliança me colocou e que te colocou. Ele me colocou em um lugar escondido com Cristo em Deus. Você é invisível aos olhos de Satanás. Aleluia! Ele não tem como te ver, irmão. A única forma do diabo te ver é se você sair de debaixo da proteção dessa aliança. Botar o pé do lado de fora. Mas quando você está dentro da aliança, você está escondido com Cristo em Deus. Em um lugar inacessível para o inferno. Inacessível para Satanás. Por isso eu e você devemos estudar a aliança de sangue. Amém? A Bíblia, ela é o livro da aliança, é um livro profético. Vocês já tiveram aqui um seminário sobre escatologia. Escatologia, ela vem falando sobre, progressivamente, o plano profético se cumprindo. De mãos dadas com escatologia está a aliança. As alianças caminham de mãos dadas até o final. Amém? Vá comigo aí para Efésios 2. Vamos ler algo aqui. Pastor Emerson já passou por aqui? Já. Ele tinha um ditado que diz assim: biscoito. Ele dizia assim nas aulas do Rema: quando eu falar biscoito, aí vocês dizem assim, quebra. Amém? Aí os alunos do Rema ficam nisso com ele, né? Biscoito, ele dá aula, biscoito, os alunos quebra. No último dia de aula, lá em feira, os alunos levaram um monte de pacote de biscoito de presente para ele. Aí eu vou dizer aqui agora, biscoito. Pronto, vamos quebrar um aqui. Uma vaca sagrada. Efésios capítulo 2. Amém? Versículo 11. Vamos quebrar biscoito. Diz assim: portanto lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse era o meu quadro, esse era o seu quadro. A nossa situação era essa aí. Em outras palavras, nós estávamos, como diz o pastor Raimundo, lascados. Olha a condição. Não tinha futuro para nós. É o que está escrito aqui no versículo. Então, irmão, o texto está dizendo, irmão, que nós que éramos gentios por natureza, isso está dizendo, por causa do seu nascimento natural, você não era judeu, amém? Você não era grego, você era gentio por natureza, é o que ele está dizendo. Sim ou não? Naturalmente gentio. Você já viu algum crente dizer assim, eu sou Israel de Deus? Você já viu algum crente dizer assim, não, eu sou judeu de Deus? Você já viu crente assim? Eu já vi. Crise de identidade. O apóstolo Paulo diz assim, não seja motivo de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Existem 3 povos na terra, irmão. E eu e você precisamos identificar onde é que eu e você estamos inseridos. Porque quem é judeu não pode ser gentio. Quem é gentio não pode ser judeu.
Amém, irmão? Porque você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você vai ter o rema em Euclides da Cunha, e você vai estudar no rema, e você vai estudar a matéria aliança de sangue, não vai dar para a gente falar aqui, mas você vai descobrir que judeu, gentil e igreja descendem de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Cada filho de Noé deu origem a um desses povos. Gentil, judeu e igreja. Um não é o outro. Porque Sem não é Jafé, Jafé não é Sem não é Cã, Cã não é... Não tem. Cada um dá origem a um povo. Amém? Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou dizendo que Paulo está dizendo, você era gentil, então você não é Israel de Deus. Você é igreja. Amém. Diga assim, eu sou igreja. Irmão, e está ótimo essa posição minha e sua. É a melhor posição que eu e você podemos estar. É ser igreja. Amém? Mas tem crente dizendo, não, eu sou Israel de Deus. Não, você não é. Isso é crise de identidade. Você é igreja. Dentro da etnia, você é igreja. Você não é Israel. Para você ser Israel, você tem que ser nascido lá. Para você ser judeu, tem que ser descendente de Abraão. Outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, dizer para crente que gosta de ficar pisando o pé lá na antiga aliança. Não, eu tenho que fazer um voto, eu tenho que cumprir uma festa de tabernáculo, eu tenho que fazer isso. Tudo isso é bíblico e é santo, mas Deus criou para um povo. Amém? E esse povo não é você. Pastor, se eu faço parte de uma igreja que celebra a festa do tabernáculo, eu estou cometendo pecado? Não. Você não está cometendo pecado, mas o que você está fazendo não muda nada o seu relacionamento com Deus, porque a aliança mudou, o requerimento também. Você está entendendo? A aliança mudou, o requerimento também. Agora, deixa eu te dar uma notícia. Todas as vezes que eu e você colocamos o pezinho na antiga aliança, lá nesse cenário, lá nesse quadro, eu e você não somos Davi. Se você está pisando o pezinho lá na antiga aliança, lá você não é Davi, lá você é Golias. Vê do lado de cá. Toda vez que eu e você, que éramos gentios, porque não éramos judeus, aleluia, nunca fomos judeus, éramos gentios. Todas as vezes que eu e você pisamos na antiga aliança, neste cenário da antiga aliança, eu e você não somos Davi. Nessa cena, se eu e você entrar nela, eu e você somos Golias, eu e você somos filisteus, eu e você somos amorreus, menos povo de Deus. Aleluia! Quebra! Tem que quebrar. Então faz um favor para você, tira o pé do lugar onde você era estranho e vem para um lugar onde você é conhecido. Permanece no lugar onde você é conhecido e reconhecido, porque o texto diz assim, estáveis, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças. Você é estranho lá no Antigo Testamento. Estranho. Alguém estranho. Mas o versículo 3 diz assim, todavia, agora, portanto, por meio do sangue de Jesus, você que era estranho, foi aproximado. Aleluia. Diga, eu tenho uma aliança. Diga, eu não preciso das outras, eu tenho a minha. Aleluia. Eu tenho uma aliança, você tem uma aliança, irmão. É a nova aliança, irmão, que me dá posição, que dá a você posição em Cristo. Gálatas capítulo 3, vá comigo aí para Gálatas 3. Você está aprendendo alguma coisa? Gálatas 3. Diz assim no versículo 1, irmão, a igreja de Gálatas, contextualizar. A igreja de Gálatas, uma igreja, irmão, que era composta por povo gentio, que havia se convertido e agora estava congregando como igreja. Um povo igual a mim e a você. No meio desse povo, começou a aparecer alguns judeus, também convertidos. E essa igreja foi Paulo que fundou. Paulo tinha uma alegria por essa igreja, né? Como pai espiritual.
E Paulo escreve essa carta para eles. E nesse capítulo 3, Paulo vai dizer para eles assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Irmão, enfeitiçou remete a você o quê? Você lembra de quê? Diga feitiçaria, não é? Paulo está dizendo, vocês estão enfeitiçados. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ele está fazendo a pergunta. Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Preste bem atenção nisso. Paulo está falando para esses irmãos, ele está dizendo, vocês estão sob um feitiço. Tem um espírito de feitiço tocando em vocês. Você vai entender daqui, talvez você já conheça o texto e sabe do que ele está falando. O que é que acontecia nessa igreja? Eles estavam lá celebrando o nome de Jesus, tendo os cultos deles, e de repente chega alguém e diz assim, você já... Não, Suane não, porque Suane era mulher. Vamos imaginar aqui a igreja de Gálatas. Aí alguém ia dizer assim, muito bom, pastor Evilson, que bom, você é um homem avivado, prega maravilhosamente bem, mas está guardando o sábado? Não, precisa guardar o sábado? Olha aí. Já fez a circuncisão, pastor? Aí, não fez? Olha aí. Aí, como é que você está achando que você vai ser salvo? Se não fez a circuncisão, não está guardando o sábado, não lava as mãos antes de comer. Olha, pastor, precisa melhorar isso aí. Vamos lá. A partir de hoje, dia de sábado, não se faz mais nada. Tem que parar de fazer as coisas de sábado. Providencia aí 2 irmãos para segurar 2 no braço, 2 na perna e fazer a circuncisão. Não era isso que estava acontecendo aqui nessa igreja, irmão? Aí Paulo está sabendo dessa notícia. Aí ele chega para a igreja e escreve, vocês estão sob domínio de um feitiço. Uau. Agora, o que é... Irmão, agora preste atenção, irmão. Isso aqui que é maravilhoso. Preste atenção. Fazer circuncisão é versículo da Bíblia? Tem na Bíblia? Guardar dia de sábado está escrito na Bíblia? A pergunta é, para quem está escrito? Porque Paulo está tratando com essa igreja sobre essas práticas que são bíblicas, que são versículos da Bíblia. E Paulo está dizendo para aquele povo, versículos da Bíblia pode se tornar feitiço para você se não tiver escrito para você. Praticar versículos da Bíblia que não está compatível com a aliança que você está, isso é como feitiço, isso é macumba gospel, o que ele está dizendo. E o juiz está olhando para a Constituição, não, a Constituição não está dizendo isso. Paulo segue. Quero tão somente que vocês me respondam. Foi por intermédio da prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou foi pela pregação que vocês ouviram sobre a fé? Olha o que Paulo está perguntando para ele. Quando vocês receberam o Espírito Santo, foi a pregação da lei que deu isso a vocês ou foi a pregação da fé? Qual foi? Retórica, é o que Paulo está fazendo com eles. Estão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Irmão, imagine comigo, olha só para mim, imagine comigo que aqui é Gênesis e ali no aquário da bateria é Apocalipse, começo e fim. Paulo está dizendo para aquele povo, existe uma jornada do homem sobre a terra, que começou lá em Gênesis, e o homem está caminhando. E em um dado momento, a jornada vai terminar, porque vai chegar ao final, sim ou não? Aí Paulo está dizendo para eles, olha, vocês começaram, igreja de Gálatas, vocês não começaram lá no início. A jornada, o rolo, já vinha sendo desenrolado. E vocês começaram aqui. Vocês não começaram lá. Vocês começaram aqui. Paulo está dizendo, vocês só têm agora o resto da estrada para percorrer.
Mas vocês estão tão enlouquecidos, tão sob influência de feitiço, que em vez de andar para frente, vocês estão voltando. Para querer começar tudo outra vez, de um tempo que já passou. Aleluia! A pergunta que Paulo fez à igreja de Gálatas se aplica para a minha vida e para a sua vida. Porque a minha história com Deus, eu não sei a sua, mas a minha história com Deus já começou na dispensação do Espírito. Eu já entrei na aliança nova. Eu não participei de nenhuma outra aliança. Eu nem aqui estava quando elas foram celebradas. Eu não era nem nascido. Minha mãe não tinha nem ovário quando as outras alianças foram celebradas. Paulo está dizendo, você já entrou, meu querido, em uma fase nova. O que é que você quer retrocedendo? Deus, quando o texto diz lá que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, Deus não está falando, irmão, de você começar uma coisa e não terminar, embora isso se aplique também. Mas o texto lá está falando das alianças. Deus não se agrada em quem está numa aliança e fica retrocedendo para outra. Irmão, eu tenho um imóvel lá em Camaçari, que está no meu nome. Quando eu comprei aquele apartamento, querido, depois que eu quitei o apartamento, eu recebi a escritura do imóvel. Quem já leu uma escritura de imóvel aqui? Pense no calhamaço de páginas para você ler. E quando eu peguei, é um apartamento. Então eu peguei, pastor, para ler a escritura do imóvel. Está no meu nome. Amém? E eu estou lá, lendo a escritura do imóvel. Mas a escritura começa. Isso aqui era uma fazenda, não sei o que pertenceu a Mefibosete, lá em 1700 não sei quanto. Aí tal, daqui a pouco, aí Arquimedes comprou de Mefibosete e vem. E tá lá. E meu nome não aparece. E tá lá. É a escritura do meu apartamento. E continua aí, Mefibosete vendeu para não sei quem, que vendeu para não sei quem, e vai. E vai. Aí daqui a pouco diz assim, e a Caixa Econômica começou a fazer um empreendimento junto com a construtora tal, e tal, e vai. Aí meu nome aparece. Eu entrei lá, comprei o imóvel. Meu nome apareceu. Agora preste atenção, a história do imóvel já começou há muito tempo. Aqui, antes de eu entrar, tinha responsabilidades, IPTU, coisa para pagar? Tinha. Tinha direitos e obrigações? Tinha. Mas o meu nome não estava lá. Eu só passei a ter responsabilidades e direitos sobre aquele imóvel a partir do momento que eu entrei nas escrituras, na escritura do imóvel. A partir do momento que eu entrei, ali agora começam as minhas obrigações, os meus direitos e os meus deveres. Mas o imóvel, a escritura dele é toda ela, que pega de lá para cá até aqui, no ano 2025. Mas eu não estive em todo o cenário da escritura. A palavra de Deus, ela é a escritura sagrada. Mas você não estava em todo o tempo aqui, irmão. Existem coisas que passam a valer para a sua vida a partir do momento da aliança que você está a ter começado. É toda escritura? É toda escritura, mas nem tudo fala com você. Fala para você, mas não fala de você. Nem tudo que está escrito está prescrito. Eu vou dizer outra vez, para cá. Nem tudo que está escrito está prescrito para você executar. Aleluia! Aleluia! Então, você e eu, irmão, é como a escritura do imóvel. O imóvel é meu, tem uma escritura grandona, mas eu só entro em uma parte da história. A Bíblia é a escritura sagrada, ela é grandona. Mas eu e você só aparecemos em uma fase da história. Deus não está esperando que você guarde sábado. Deus está esperando que você guarde segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aleluia! Amém? Deus não está esperando que você devolva na outra face. Deus está esperando que você dê a outra face. Deus não está esperando que você ande apenas 1000 milhas. Ele está esperando que você ande 2. Aleluia. Jesus disse aos antigos, se deitar com a mulher estranha, está cometendo adultério.
A vocês, nessa aliança, eu digo, se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você já cometeu adultério no seu coração? Irmão, você já parou para pensar onde é que o adultério acontece? Onde é? Onde? Pastor Ibilson respondeu, no coração. Diga, no coração. Agora, deixa eu te dizer por que Jesus falou no coração. Na antiga aliança, o texto diz que aquele que se deitar com a mulher, ou seja, que tiver o ato, executar o ato sexual com a mulher, não é assim que está escrito lá? O ato precisa ser consumado para ser caracterizado como adultério. Não é assim? Na nova aliança, Jesus disse, se você olhar, o seu coração já maculou. Agora, por que Jesus disse isso? Você vai aprender na matéria Aliança de Sangue no Rema de Euclides da Cunha. A Bíblia diz que todas as alianças, Deus deixou alguns memoriais, alguns selos. E lá na antiga aliança tem um selo que Deus disse para Abraão. Abraão, você vai fazer uma circuncisão no prepúcio masculino, ou seja, no órgão genital masculino. Você vai fazer uma circuncisão, vai cortar, e lá vai ficar uma cicatriz. Aí Deus disse para Abraão, esta cicatriz é o selo da aliança entre eu e o povo judeu. Não foi assim que Deus falou com ele? O selo da aliança vai ficar no órgão genital masculino. Uma carta, irmão, quando ela está selada e alguém mexe no selo, a pessoa está cometendo um crime, porque você não pode violar o selo de uma correspondência. Isso é um crime. E Deus disse para Abraão, o selo está no órgão genital masculino da aliança, a circuncisão. Então, quando o homem tinha relação sexual com uma mulher que não era sua, ele estava violando o lugar do selo da aliança. Então Deus estava dizendo para Abraão, adultério é cometido quando o selo é violado. Aleluia. Aí Jesus vem e diz assim, está vindo uma nova aliança, e eu não vou querer mais cortar o órgão genital de homem nenhum, mas tem algo que eu vou fazer. Eu vou continuar fazendo um corte, uma circuncisão, mas ela será no coração. Por que Jesus está dizendo, se você está olhando para uma mulher com um desejo impuro, o selo da aliança, que é o seu coração, está maculado. E se o selo da aliança está maculado, para mim o adultério já aconteceu, porque a aliança já foi quebrada. Por que Jesus está falando sobre o coração? Porque o meu coração e o seu coração é onde está o selo da aliança, o lugar que não pode ser violado. Aleluia! De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. É o lugar onde o selo da aliança está. Você está entendendo, irmão? Então, a palavra aliança, lá no Antigo Testamento, ela significa berite. Todas as vezes, todas as 264, 265 vezes que a palavra aliança, pacto, corte, aparece lá na Antiga Aliança, é a palavra hebraica berite. E essa palavra significa cortar até que o sangue flua. Esse é o significado da aliança no Antigo Testamento, cortar até que o sangue seja derramado. Essa palavra ela refere-se a um corte cerimonial de um animal destinado ao sacrifício necessário para o estabelecimento da aliança. E ela aparece 264 vezes no Antigo Testamento. Então o que era que acontecia? O animal, quando esses povos aí antigos iam fazer aliança, e hoje também, eles pegavam o animal, cortavam o animal no meio pela coluna cervical, abria em duas partes esse animal, e esse animal ficava morto ali, até o sangue ser derramado. Amém? Está conseguindo acompanhar? Você vai ver isso em Abraão, quando Deus pede a ele para trazer a novilha, ele parte a novilha no meio, fica enxotando as aves de rapina. Então, é assim que o cerimonial é feito. Então, eles cortam o animal no meio, o animal está ali, e diz que as partes que estão entrando em aliança, eles cortam a palma da mão deles, eles colam uma mão na outra, assim, com o sangue derramado, para dizer, olha, o meu sangue está misturando com o seu está se misturando com o meu, a partir de agora a minha vida entrou na sua, a sua vida entrou na minha, a partir de hoje os meus amigos são teus amigos, os meus inimigos são teus inimigos. Lembra de Deus dizendo isso para Abraão, quando está fazendo aliança com ele? Abraão, quem te amaldiçoar está me amaldiçoando, quem for teu amigo é meu amigo, quem for teu inimigo é meu inimigo. Isso é ritual de aliança. Então eles fazem isso, e eles pegam a mão ali um com o outro, e eles ficam passeando entre aquelas partes daquele animal morto.
em volta de 8. De onde nasce o símbolo do infinito que as pessoas tatuam no corpo. O símbolo do infinito que as pessoas tatuam no corpo vem desse ritual de aliança, de um animal morto no chão e as partes caminham, as duas partes caminham entre o animal morto. E eles começam a fazer juramentos e promessas. Eu juro, eu prometo, eu juro, eu prometo. Você sabia que o maior nível de aliança que um homem pode entrar depois de fazer aliança com Deus é a aliança do casamento? E o que é que acontece aqui no altar? Eu juro, eu prometo. Isso é ritual de aliança. São resquícios do que eu e você praticamos de aliança. Amém? Mas ali eles fazem juramentos, eles dizem assim, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu violar qualquer um desses meus juramentos a você. Olha o nível de compromisso, de alianças que eles têm, um com o outro. Quando a aliança é feita, irmão, eles estão dizendo, já que o meu sangue entrou nisso, a minha vida está nisso. E se minha vida está nisso, eu não tenho nada maior do que a minha própria vida. Juramento. Todo mundo que está aqui nessa sala, pelo menos os homens, eu não vou dizer as mulheres, mas embora eu acho que as mulheres também, mas os homens eu posso garantir que todo mundo que está aqui já fez esse ritual de aliança. Sabe quando? Quando você tinha uma briga com seu coleguinha por causa de um jogo de gude, por causa de um jogo de bola, e alguém dizia assim, você fez isso, você xingou minha mãe. Eu disse, rapaz, eu não xinguei sua mãe. Xingou porque Mefibosete me disse que você xingou. Eu falei, rapaz, é mentira de Mefibosete. Eu não xinguei a sua mãe. Aí eu não xinguei, xingou, eu não xinguei, xingou. Para acabar a discussão, o que era que a gente fazia? Eu juro que eu não xinguei a sua mãe. Aí tinha aquele negócio de botar o dedo. Amém? Você jura mesmo? Juro. Você jura por quem? Aí, eu juro pelo meu irmão. Ah, pelo seu irmão não vale não. Você é doido, soltava a mão. Tem que ser alguém maior. Não pode ser o irmão. Não, tá bom, eu juro pela minha mãe. A nossa mãe em casa fazendo nosso almoço e a gente botando o nome dela no fogo. Eu juro pela minha mãe. Irmão, quando a gente fazia esse juramento, a confusão acabava. Acabava ou não acabava? Só faltava beijar na boca, mas naquela época a gente não tinha esse negócio, né? Macho era macho mesmo, todo mundo sabia o que... A gente não tinha confusão sobre isso. Hoje ainda tem algumas dúvidas aí, mas na minha época de criança, só era olhar para a cara e dizer, isso aí é homem, acabou a conversa. Esse aqui é mulher, esse aqui é homem, acabou. Mas hoje tem uma confusão, é homem, não sei, pode ser um gato. Não, um gato não, pode ser até um cachorro. Como eu vi lá em Feira de Santana recentemente, um cara andando na rua com uma mulher numa coleira. Eu tô falando sério, não tô brincando não. Ó, na praça, andando com uma mulher na coleira. O que tá passando pela cabeça de uma pessoa dessa? Ela tá achando que ela é o quê? Um cachorro? Vai fazer o quê? Levar, em vez de levar num posto de saúde, levar de um veterinário? É isso que a gente vai fazer? É assim que a gente vai tratar? Em vez de comprar uma coisa na feira, no Mineirão, a gente vai comprar dentro de um saco de ração? É isso que a gente vai fazer? Olha que loucura. O óbvio precisa ser dito nos dias de hoje. Imagine, eu não estou falando sobre opção, irmão, do que a pessoa quer fazer com o seu corpo físico. Eu estou fazendo do óbvio. Óbvio que eu não sou um cachorro. É óbvio que aquela mulher não é um cachorro. Esses dias eu vi Tasso Licurgo dizer para uma pessoa que estava dizendo que a hóstia lá da Igreja Católica, com todo respeito aos católicos, amém, não estou falando aqui de religião, foi um padre que estava com ele diz, é o corpo de Cristo. Ele falou, padre, com todo respeito, se a gente fizer um exame no laboratório, vai comprovar que não é. Se a gente levar no laboratório e fizer um exame bioquímico, vai ficar comprovado que não é, nem de Cristo, nem de nenhuma outra pessoa, porque isso aí não é corpo humano. Isso é uma hóstia. Amém? Nós vamos tomar Santa Ceia aqui amanhã, mas a gente não vai servir para você o corpo de Jesus, literalmente. A gente vai lhe servir um pedaço de pão, que representa o corpo de Jesus. Jesus está assentado à direita de Deus, em glória, e não sendo mutilado por aí. Aleluia! Você está aqui, irmão. Então são coisas óbvias, mas o óbvio, infelizmente, precisa ser dito. Então a gente jurava pela nossa mãe aqui, ó, jurava. Você entende, irmão, quando o Hebreus diz assim,
quando Deus quis mostrar mais firmemente a imutabilidade do seu propósito, não tendo alguém maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo para Abraão: certamente eu te abençoarei. Dentro do ritual de aliança, a Bíblia diz, Deus querendo mostrar mais firmeza aos herdeiros da promessa, porque ele estava conversando com Abraão pensando em mim e você. Quando Deus quis mostrar firmeza aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoarei, e todos aqueles que vierem, descendentes de Jesus, vão ficar debaixo dessa bênção, porque a bênção de Abraão vai alcançar todos aqueles que foram enxertados em Cristo lá na frente. Na hora da promessa. Agora, irmão, você sabe que quando dois homens estão envolvidos na promessa, o homem é falho. E o homem sempre quebra a promessa. É por isso, irmão, que quando o homem quebra a promessa, há uma necessidade, porque a aliança é quebrada quando a promessa é quebrada. Então, há uma necessidade de uma nova aliança. Aí há necessidade de outra aliança, porque sempre o homem vai quebrar. E foi assim durante toda a história. Deus fez aliança com o homem quebrando as alianças. Amém? Mas, irmão, quando essa aliança aqui é feita, além dos dois homens, do animal morto no chão, existe uma pessoa que é a figura do mediador, aquele que está mediando a aliança. E existe também aquele que é um sacerdote, amém? Aquele que é a figura do sacerdote dentro desse modelo de aliança. Sempre que tem um homem com um homem, a aliança vai ser quebrada. Mas Deus, ele precisava fazer uma nova aliança para mim e para você. E a aliança que Deus fez comigo e com você, ela é chamada de aliança eterna. Ou seja, uma aliança que não pode ser quebrada. Não podia ser quebrada. Só tinha uma chance de Deus fazer uma aliança que jamais iria quebrar. É se o homem não estivesse envolvido nos juramentos. Eu juro, eu prometo. Porque o homem é rápido para prometer, mas na mesma velocidade que promete, é rápido para quebrar, para não cumprir. Então, Deus, ele precisava fazer essa aliança para me alcançar e te alcançar. Então, Deus teve uma ideia. Pense em uma pessoa que tem ideias geniais. Deus. Aí ele teve uma ideia: eu vou fazer uma aliança. Eu vou ser uma parte aqui. Eu quero ser uma parte. Mas eu preciso da outra parte. Aí Jesus disse: eu vou. Aí Deus: você vai, meu filho. Jesus diz: eu vou. No livro do rolo está escrito ao meu respeito: prepara um corpo para mim que eu desço lá. Aí Deus: coisa maravilhosa, eu estou aqui, eu sou uma parte. Eu agora já tenho a outra, o meu filho. Aí Deus disse para Jesus: mas a gente precisa de um cordeiro para morrer. Jesus disse: eu morro. Aí Deus disse: meu Deus. Deus disse: meu Deus, coisa maravilhosa, eu já sou uma parte, meu filho disse que é a outra parte, mas e o cordeiro que vai morrer? Ele está dizendo que ele também vai. Então, meu filho, você vai? Jesus disse: eu vou. Então Deus é uma parte da aliança, Jesus é a outra parte da aliança, e o cordeiro é Jesus, está lá morrendo. Aí Deus disse: eu me lembrei de outra coisa, meu filho. Jesus disse o quê? Eu também preciso de um mediador. Jesus disse: eu sou. Aleluia. Você vai ser o mediador? Ele disse: sou. Hebreus capítulo 6. Jesus, ele é mediador de uma nova e superior aliança, porque elas estão fundamentadas em superiores promessas. Então agora Deus tinha uma aliança onde ele era uma parte. Jesus é Deus? Jesus é Deus? Pronto. Então Deus estava fazendo uma aliança onde ele era uma parte, ele era a outra parte, ele era o mediador e ele era o cordeiro. Olha como Deus organizou a minha aliança e a sua. Deus fez uma aliança com ele mesmo, tendo ele como cordeiro e ele mesmo como mediador. O homem saiu do pacote. Quando o homem saiu do pacote, essa aliança se tornou eterna, porque é impossível eles quebrarem a aliança. É só essa, a aliança que você está, é só essa.
Deus fazendo aliança com Deus, tendo Deus como cordeiro e Deus como mediador. Ele prometeu com ele mesmo. Ele jurou com ele mesmo. Ele veio e morreu ele mesmo. Ele mesmo foi o mediador. Essa aliança é a aliança mais poderosa que o universo já viu, irmão. A aliança que eu e você estamos dentro dela. Qual é a minha parte e a sua parte nessa aliança, irmão? Já que eu e você não participamos dos juramentos, não participamos da promessa, então não participamos do sangue, só tem uma coisa para mim e para você: nós somos a outra parte da aliança no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra é diateque. E essa palavra diateque, ela não traz mais o significado de derramamento de sangue, porque não precisa mais sangue ser derramado. Essa palavra significa disposição, é o ato em que um testador coloca à disposição da outra parte seus bens. Traz um sentido de uma parte entrando com tudo e a outra parte recebendo tudo. A palavra grega diateque significa um testamento, um testador fazendo um testamento onde ele entra com tudo e a outra parte só entra para receber tudo. É uma parte entrando com tudo e a outra parte recebendo tudo. Sou eu e você. Aleluia. Foi Deus que quis assim. Deus, ele quis organizar desse jeito. Foi dessa maneira que Deus fez. Nós estamos numa aliança inviolável, uma aliança eterna. O Salmo 89, versículo 34, eu vou terminar com isso por causa do tempo e amanhã a gente vai continuar. Mas você está pegando alguma coisa aí? Amanhã o trem anda. Amém? Salmo 89, versículo 34, lá diz assim: eu não violarei a minha aliança e não modificarei aquilo que os meus lábios proferiram. Amém, irmão? Olha o que Deus está falando. Eu não violarei a minha aliança e não modificarei aquilo que os meus lábios proferiram. Alguém aqui tem palavra de Deus sobre a sua vida? Deus está dizendo: o que eu disse para você, eu não violo, eu não mudo nenhuma vírgula do que eu disse para você. Deus não tem plano B para a sua vida. Deus não tem alternativas para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida já tem desde quando você estava no ventre da sua mãe. Já está lá. Deus não está, irmão, rabiscando nenhum tipo de rascunho sobre a sua vida, porque Ele não vai voltar atrás do que Ele enviou você para a terra para fazer. Deus não vai voltar atrás do que Ele enviou você para a terra para fazer. Eu encerro com esse versículo aqui por hoje. Gálatas 3,15. Se a música quiser vir para cá, pode vir. Gálatas 3,15. Eu vou te dizer uma coisa que a aliança não é. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre o que a aliança é. E depois nós vamos entrar em aspectos sobre a Santa Ceia. Mas preste bem atenção. Eu vou te dizer o que uma aliança não é. Você vai para casa hoje sobre o que uma aliança não é. Gálatas 3,15. Nós estamos em Gálatas 3. Pula lá para o 15. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Olha só o que Paulo está falando. Eu vou fazer uma comparação com vocês usando apenas relacionamento humano como exemplo. Termo simplesmente humano. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar nada. O que é que Paulo está dizendo? Quando uma aliança é celebrada, quando um pacto é celebrado, uma vez celebrado, não se acrescenta nada. Você acha que quando Jesus disse assim, não acrescente nenhuma vírgula, nem um tio à lei, não mexa naquilo que está celebrado, era isso que Paulo está dizendo aí? O que é que Paulo está dizendo para mim e para você, irmão, trazendo para os nossos dias, para uma aplicação prática dos nossos dias? Paulo está dizendo, uma aliança não é uma PEC. Alguém aqui sabe o que é PEC? Vou melhorar para poder encerrar. Sejam honestos comigo. Quem aqui não sabe o que é uma PEC? Levante a mão. Então temos algumas pessoas. PEC é uma sigla. PEC. O que é que isso significa? Projeto de emenda constitucional. Os nossos deputados, eles criam emendas à Constituição. A Constituição brasileira, a lei máxima do nosso país. Uma PEC é um projeto que um deputado
ou um corpo de deputados, eles dão entrada no Congresso para criar uma emenda à lei que já existe. Então, uma PEC é um projeto de emenda constitucional. É como se fosse um remendo. Amém? Paulo está dizendo, uma aliança não é uma PEC. Paulo está dizendo, a aliança que Deus tem com você não é um projeto de remendo da antiga aliança. Paulo está dizendo, a nova aliança não é um remendo da outra. A nova aliança não é um remendo da antiga. A nova aliança não é um projeto para emendar a antiga aliança. Ele está dizendo, a nova aliança é a nova aliança. Ela sozinha é uma aliança. Ela sozinha carrega tudo que Deus quer. Ela não está terminando o que a outra começou. Ela não está remendando a outra. Ela é uma aliança perfeita, plena, satisfeita. Deus está satisfeito com a nova aliança. Tudo que ele precisa para o homem terminar sua jornada na terra, a nova aliança é capaz de me conduzir. A nova aliança é capaz de te conduzir. A nova aliança vai te levar para o céu. A nova aliança vai te levar para a Nova Jerusalém. Você não precisa de remendo nenhum, de nenhuma aliança para você agradar ao Senhor. Porque o sangue de Jesus é que bate na porta do céu. O nome de Jesus é que bate na porta do céu. O nome de Jesus é que dá a mim e a você todo o acesso que eu e você precisamos diante do trono da graça. Você não precisa de remendo nenhum. Você tem uma aliança plena, perfeita e satisfatória para você viver a sua vida aqui na terra, agradando ao Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra e vivendo os planos que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Podemos cantar alguma coisa? Deus é bom. Diga, eu não estou numa PEC. Ah, não. Aleluia.